Era uma vez um país e um historiador que disse que ele era habitado por um povo cordial. Mas depois apareceu um escritor que foi mais além e interpretou esse povo cordial como sendo um povo bondoso, manso e pacífico, um povo de bom coração. Um dos maiores mal entendidos sobre a identidade nacional de um país chamado Brasil. O brasileiro é um povo muito cordial, muito amável. Sempre nos recebe com um sorriso no rosto e muito acolhimento. Brasil, país de um povo cordial. Samba, feijoada, futebol, caipirinha, todos os símbolos nacionais do Brasil. Mas na hora de descrever o povo que aqui habita, a maioria dos brasileiros afirma sem titubear: Brasileiro é um povo que gosta de festa, recebe muito bem os estrangeiros, enfim, é um povo cordial. Mas o que você entende mesmo por cordial? Cordial significa gentil, educado, bondoso, do bem? Se sim, vamos checar alguns números da atualidade. O Brasil é o líder do ranking mundial em número de homicídios. Desse número, 70% são negros. E quando as vítimas são transexuais, somos o país que mais mata no mundo. As relações sociais no Brasil sempre foram violentas. Períodos da história apresentaram episódios mais ou menos violentos, mas as relações sociais, a maneira como a sociedade brasileira se constrói, segue sendo violenta. Muito difícil para o brasileiro resolver problemas, resolver conflitos de maneira pacífica. A gente sempre apela para a autoridade, com quem você está falando, com quem você acha que você está falando. Você sabe com quem você está falando? Esse tipo de relação é comum no território nacional, é comum no povo brasileiro. Bom, se os números não mentem, então eles mostram algo bem diferente daquilo que entendemos por cordial. Então por que a gente continua se achando tão cordial? Vamos esclarecer essa história. Em 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Em 1822, um príncipe decidiu fazer disso aqui uma nação independente, um império. Quando você lê obras do século XIX, relatos de viajantes, eles próprios, viajantes estrangeiros, descreviam assim, aquilo que acho que vai dar da autoimagem do brasileiro. Essa ideia de que ele é muito bem recebido nas fazendas, que o brasileiro é muito acolhedor. No século XIX, quando você está pensando quem faz parte do povo brasileiro, o povo brasileiro é quase sinônimo de senhor de escravo. É essa gente que define os limites da cordialidade. Então o Brasil é cordial dentro desse povo. É só depois de 1880 que começa essa questão de que a abolição vai chegar e esse pessoal vai fazer parte do contingente do povo. Em 1889, uma outra mudança. Agora, um golpe militar transformou o Brasil em república. Aquele regime de governo que, pelo menos em tese, é do povo, pelo povo e para o povo. Depois de tantas transformações, surgiu um movimento de intelectuais disposto a entender a nossa história e a desvendar, afinal, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Também é o período do nacionalismo, que vai se discutir o caráter e a identidade brasileira. Não é? E a gente está vindo de uma herança muito próxima pós-escravidão, que é extremamente presente. Até os anos 30, as pessoas tinham a ideia de que o Brasil, que a mestiçagem do Brasil era um problema, né? Que para o Brasil melhorar, ele tinha que se branquear mais, virar mais europeu. Então se tinha uma ideia romântica dos índios, um objetivo a seguir, que era ser mais europeu, e aí no meio aquela mestiçagem, aqueles mestiços que ninguém gostava. Estava muito em voga a ideia de que a mestiçagem corrompia, né? O Monteiro Lobato, famoso, exatamente, o Jeca Tatu. Ele cria a ideia do Jeca Tatu em 1914. E ele diz o seguinte, olha, o Jeca Tatu, o caipira do interior de São Paulo, ele é preguiçoso. E ele é preguiçoso porque ele é fruto da miscigenação, ele é mistura racial. Então ele é, por natureza, por sua constituição biológica, fadado à preguiça. E a partir de 1916, os relatórios médicos do Belisário Pena, do Arthur Neiva, que eram cientistas da Fiocruz, eles começam a divulgar os seus relatórios e começam a falar, olha, na verdade, o que a gente encontrou no interior do Brasil são brasileiros doentes. Então, o que provoca a preguiça que o Monteiro Lobato diz
não é a constituição racial, mas a doença. E o Monteiro Lobato é um articulista bastante lido e muito, com a antena muito ligada. Ele lê esses relatórios e participa desse debate. E 4 anos depois da criação da figura do Jeca Tatu, ele pede desculpas ao Jeca Tatu e diz assim: o Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Então chegou o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda falando, não, olha, isso são coisas que nos definem, essa é a nossa grande qualidade no mundo. É bom, a gente tem que pegar isso que a gente estava encarando como um problema e mostrar que isso é bom. Faz parte de um pensamento de época tentar procurar essas características para poder pensar, ou sejam os ideólogos do autoritarismo, que são muitos, e do nacionalismo, ou os não ideólogos do autoritarismo, mas todos estão procurando um Brasil possível, uns no autoritarismo e outros tentando abrir o gancho da miscigenação, da cordialidade, da mistura de raças, da possibilidade da gente viver fora daquela atrocidade escravocrata que a gente vive até hoje. Em 1925, um político ensaísta mexicano chamado José Vasconcelos publicou um livro chamado La Raça Cósmica, Homem Cordial. A ideia de cordialidade está presente no livro desse mexicano José Vasconcelos, né? Esse livro foi de enorme influência na América Latina em geral e inclusive no Brasil. E o que esse livro dizia? A Europa era marcada por conflitos, violência, incompreensões. Estados Unidos, apesar do crescimento econômico, era marcado por um conflito racial muito grande. E o José Vasconcelos vai dizer que a América Latina é o lugar da América onde estaria nascendo uma nova sociedade, onde havia uma harmonia entre as raças, e aí pensando nos portugueses e espanhóis e os indígenas e os negros. Estamos na década de 1930 e o historiador Sérgio Buarque de Holanda teve um insight, uma iluminação. Ao ler uma carta do amigo e poeta Ribeiro Couto, ele encontrou nela a expressão homem cordial e ela se tornou o título do 5º capítulo do seu clássico Raízes do Brasil, lançado em 1936 e no qual Sérgio Buarque, que é pai do Chico, explicou o conceito ao afirmar que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Mas o que a vida doméstica tem a ver com o conceito de homem cordial? O que o Sérgio Buarque quis dizer com isso? A descrição do povo cordial está muito ligada a essa confusão entre público e privado. Está muito ligada à questão de como o brasileiro, de modo geral, encara suas relações sociais e, ao invés de trazer a institucionalidade como traço dessas relações, existem leis, existem normas de convivência e precisamos obedecer essas leis para que a sociedade como um todo dê certo. O brasileiro puxa para esse lugar da afetividade, puxa para dentro de casa. Não, isso aqui eu resolvo. E aí, das muitas interpretações, surge desde o jeitinho que a lei existe, mas eu não preciso cumprir exatamente essa lei. Eu posso chegar próximo e aí eu resolvo porque eu converso, porque eu tenho um amigo que pode me ajudar. O Sérgio Buarque de Holanda não está dizendo com o homem cordial que o brasileiro é mais bondoso ou mais afetuoso. E sim que ele coloca o afeto e a família acima das obrigações com o Estado, do papel dele com o público. O Sérgio Buarque de Holanda, ele lamenta, com um tom de lamento mesmo, ele fala, olha, que pena que o brasileiro não consegue ser um homem público neutro, imparcial e anônimo. A ideia do Sérgio, do homem cordial, é esse sujeito que toma decisões baseado nas suas decisões pessoais, baseado no seu poder pessoal. Quer dizer, ele não tem nenhum compromisso com regra, com lei, com tudo. É dos anos 90 uma lei que proíbe o nepotismo. O nepotismo, quando um político ganhava uma eleição, ele levava toda a família dele, todos os amigos, muito parecido com aquilo que acontecia desde do período colonial. A realidade, quer dizer, a atualidade do Sérgio Buarque de Holanda é uma coisa impressionante, quer dizer, muitos dos problemas que ele apontou ali só não foram resolvidos, como muitos se agravaram, inclusive, A sabedoria popular, em geral, nos ensina da maneira mais simples e eficiente. E, aliás, existe um ditado muito conhecido que explica bem o que o Sérgio Buarque quis dizer. Aos amigos tudo,
aos inimigos a lei. Essa autopercepção de bondade é uma bondade que remete à hierarquia, à desigualdade, é a bondade, eu sou bom para os meus próximos. É como se criasse seres humanos distintos. De acordo com o famoso dicionário Aurélio da língua portuguesa, o Aurelião, escrito aliás pelo célebre Aurélio Buarque de Holanda, tio do Sérgio, cordial vem do latim cordialis, e quer dizer... que expressa afabilidade, sinceridade, afável, de opinião favorável, feito com o intuito de resolver uma situação e ainda relacionado ao particular do coração. O que eu quis dizer ao me referir ao homem cordial é dizer que é o homem que age a partir dos impulsos do coração. O que são os impulsos do coração? Os impulsos do coração pode ser tanto o amor quanto o ódio, tanto a busca da paz quanto a guerra, quanto a violência, né? Tanto a amizade quanto a inimizade. A coisa do cordial vem de cordes, né? Da coisa do coração, né? Quer dizer, então tomar decisões de acordo com aquilo que você acha que é, né? Tomar decisão de acordo com aquela posição de momento. Para o Sérgio Buarque, a cordialidade do brasileiro nunca quis dizer gentileza. O homem cordial é aquele que é movido pelas emoções. E a gente sabe, né? A linha entre o amor e o ódio é bem estreita. Inclusive tem uma frase clássica dele que explica isso muito bem. A inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. Essa cordialidade tem limites dentro de uma certa elite que se pensa homogênea, branca, dotada de uma mesma educação. Ela se estende aos de baixo, ela se estende aos imediatamente abaixo, no ambiente doméstico, tá? E conforme haja uma certa proximidade de cor e uma certa naturalidade, uma aceitação da submissão. Mas quanto mais distante, quanto mais negro, quanto mais pobre, esses limites vão diminuindo. E aí alguém me mandou um vídeo de um americano falando maravilhas do brasileiro. Encantado, assim. O brasileiro é maravilhoso, o brasileiro te recebe... Você chega na casa da pessoa que você nunca viu, a pessoa te chama para uma festa com a família, aí de repente você está fazendo churrasco com ela, e aí de repente você está saindo e vai ao cinema, você é incluído rapidamente na vida social, blá blá blá. É porque esse cara é americano, é branco e é louro. Agora, quando o sujeito é imigrante africano, quando o sujeito, inclusive assim, depende da área da Ásia, eu acho que não tem essa cordialidade. A imagem do Brasil lá fora, e eu tenho muitas experiências em assembleias das Nações Unidas, encontros com outras organizações não governamentais que tratam de violência, os estrangeiros enxergam o brasileiro exatamente nessas duas facetas, para o bem e para o mal. Acho que para o bem está reforçada essa imagem que o Brasil por anos tentou vender lá fora como um povo hospitaleiro, um povo alegre, um povo que recebe bem as pessoas, que gosta do estrangeiro de modo geral. Mas também esse outro lado que traz a desigualdade, que traz as consequências dessa desigualdade em forma de violência. Pega muito mal para o Brasil ser o país número 1 no ranking de homicídios do mundo. Pega muito mal para o Brasil ter anos e anos no histórico de violência onde há impunidade, onde de cada 100 homicídios a gente tem 6 que são solucionados, a depender dos estados. Ou seja, você tem assassinatos no Brasil que geram esse número absurdo de quase 64 mil homicídios por ano e pouca gente recebe a penalidade da lei por ter cometido esses homicídios. Então, esse lugar misturado entre um país festivo do carnaval, da boa recepção, com um país violento, atrasa o Brasil. Esse lado ruim é uma âncora para o Brasil, tanto do ponto de vista do ambiente de negócios, na atração de investimento para o Brasil, mas também na sua relação com o resto do mundo enquanto exemplo. Então, de onde vem esse mal entendido histórico? Quem é o culpado por essa confusão toda? O Cassiano Ricardo foi um poeta, um escritor dos anos 30. Ele foi um dos que ajudou a criar essa ideia de que o homem cordial era um homem bonzinho, né? Que o brasileiro, a miscigenação transformou o brasileiro numa pessoa mais agradável do que os europeus. Depois de 36, o Cassiano Ricardo publica um livro. Ele constrói o conceito de democracia hierárquica. O Cassiano Ricardo está dizendo, olha, o Brasil é uma democracia hierárquica, há uma relação harmoniosa entre as raças, mas o branco conduz. E o Cassiano Ricardo escreve uma nota
nesse livro, se referindo já ao conceito de homem cordial, dizendo, olha, na verdade, o homem cordial deveria ser homem bondoso. Mas vem cá, se essa confusão vem lá da primeira metade do século XX e até hoje ainda tem gente entendendo errado o conceito, por que afinal não consertaram essa parada toda? O pensamento culturalista da década de 30, desses intérpretes do Brasil daquele momento, apresentam o pressuposto de que cada país tem que ter alguma coisa de original para mostrar para o mundo. E o Sérgio Buarque acha, naquele momento, que, embora isso tivesse complicações do ponto de vista político, né? Porque a política moderna contemporânea é baseada na ideia de autoridade, de Estado, de razão, de etc e tal. O povo cordial, como é que ele se organiza politicamente? Isso já está colocado na primeira edição de Raízes do Brasil. A contribuição que nós daremos ao mundo é o homem cordial. A questão de como constituir o Estado, como o Estado deve ser adequado à sociedade, é um tema premente de Raízes do Brasil. Só que o Sérgio Buarque escreve um livro que a gente pode chamar de livro ensaístico, que é um livro que tateia várias questões, vários problemas, mas ele não apresenta uma solução. Ele não diz assim, o Estado brasileiro tem que ser organizado dessa maneira, de maneira X ou Y, que era algo muito comum que se fazia na época. Os intérpretes do Brasil, eles concluíam seus livros com um programa político. Um livro do Almir de Andrade, publicado em 1940, chamado Força, Cultura e Liberdade. É um intelectual do Estado Novo, ele é um propagandista do Estado Novo. Né? Assim como, eu vou fazer essa conexão, o Cassiano Ricardo. Então, o Almir de Andrade vai concluir, olha, essa sociedade feita de homens cordiais, tal como o Sérgio Buarque descreve, precisa de um Estado forte que se sobrepõe a essa sociedade e organiza essa sociedade. Ora, que Estado é esse? O Estado do Getúlio Vargas. Aí eu tenho que fazer um pouco a defesa do Almir de Andrade. É possível fazer uma leitura do final da primeira edição de Raízes do Brasil que levasse àquela conclusão. Eu não acho que aquilo foi um desvirtuamento deliberado, entendeu? Que foi alguma coisa, uma traição. Mas eu acho que isso calou fundo no Sérgio Buarque. O povo que está entrando na vida política, que está ouvindo rádio, que está subindo, ele incorpora a ideia da cordialidade, ele incorpora a autoimagem que foi forjada, né? Que era uma autoimagem das elites que o Estado Novo generalizou para o conjunto da população, como uma identidade nacional. O que ficou da interpretação do homem cordial é aquilo que foi instrumentalizado do ponto de vista ideológico a partir da década de 30, pelos governos do Estado Novo e depois do regime militar. Quando chega em 64, veja só, em 67 o Sérgio Buarque recebe um convite da Escola Superior de Guerra, 67, plena ditadura, para falar sobre o homem brasileiro. Então, o Sérgio Buarque percebe que o livro está sendo recebido de uma maneira que o homem cordial pode sugerir que é preciso ter uma ditadura. Pois bem, caros amigos do Guia Politicamente Incorreto, é nítido, é claro, é transparente que o Sérgio Buarque queria dizer outra coisa. Se a gente olhar para a realidade brasileira de hoje, fica óbvio que nós não somos um povo nem um pouco cordial, esse povo que ainda habita o nosso imaginário. Mas o fato é que o brasileiro tem essa autoimagem. Então será que pelo menos no passado a gente era mais pacífico? Éramos mais cordiais? Eu acho que a gente sempre lembra do passado com um certo saudosismo e romantiza muito essa ideia. Né? O Brasil sempre apresentou diversas formas de violência e também diversas formas de negar essas violências. Colônia é cheio de experiências de violência, o Império é cheio de experiências de violência. E a nossa República é marcada por muita violência. Sabe aquele almoço de domingo com a família, né? Tem sempre um tio mais velho, um saudosista, que afirma com a maior convicção: tempo bom era antigamente. A gente podia passear pelas ruas com a maior tranquilidade, não tinha violência. Era uma verdadeira maravilha. Do jeito que esse tiozão fala, parece que o homem cordial, aquele brasileiro da paz e do amor, se não existe agora, pelo menos existia no passado.
Mas será que isso é verdade? Eu acho que a gente sempre lembra do passado com um certo saudosismo e romantiza muito essa ideia, né? O Brasil sempre apresentou diversas formas de violência e também diversas formas de negar essas violências. Acho que uma dessas violências que sempre existiu é a violência institucional, a violência do Estado sobre as pessoas. Na época da ditadura, na época do Brasil colônia, na época da Primeira República e, atualmente, essa violência segue existindo. Então não me parece que havia menos violência. O que havia na época da ditadura era uma sensação de ordem, era uma sensação de que as pessoas estavam tuteladas sob um regime forte que ia se contrapor a esses desentendimentos do cotidiano, coisa que a gente sabe que também não é verdade. O que nós temos hoje é um conjunto de insatisfações com a nossa realidade política, a nossa realidade econômica, o dia a dia das pessoas, né? O empregado que está no ponto de ônibus esperando o ônibus todos os dias e 3 vezes por semana passa o mesmo motoqueiro e faz a rapa ali naquele ponto de ônibus e nada é feito. Acho que o brasileiro está muito incomodado com a impunidade, está muito incomodado com a capacidade do Estado brasileiro de dar respostas para esses problemas sociais e cotidianos. Colônia é cheio de experiências de violência, o Império é cheio de experiências de violência. E a nossa República é marcada por muita violência. Eu acho que a gente é violento e autoritário como sociedade, porque nós somos uma sociedade autoritária. A gente tem poucos pontos de uma cidadania, de um Estado de direito, de direitos civis. A nossa violência e a nossa não cordialidade é porque nós somos um país de repressão. Nós temos essa prática da repressão constante. Bom, para responder isso, vem comigo. Vamos analisar o período em que o Sérgio Buarque criou o conceito do povo cordial. Era a década de 1930. O mundo vivia os efeitos da crise de 1929 e uma onda de extrema-direita autoritarismo. Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Getúlio no Brasil. Como boas ditaduras, tais governos perseguiam, torturavam e matavam rivais políticos. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. Você conhece a história. O conflito mais sangrento de todos os tempos. Perseguição aos judeus. Campos de concentração. Ah, mas o Brasil, um país tão cordial, não teve nada a ver com isso. Apoiamos os aliados, defensores da democracia e da liberdade, e não cometemos atrocidade nenhuma. Mas será que foi assim mesmo? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas manteve 6 campos de concentração em diferentes regiões do país, e ali confinou italianos, japoneses e alemães. Eles eram considerados suspeitos, afinal, vinham dos países que eram inimigos dos aliados. Eles vinham do eixo do mal. Então nós montamos campos de concentração para concentrar os chamados súditos do eixo, os japoneses, alemães e italianos. Italianos foram muito poucos. Por que foram os alemães e os japoneses na sua maioria? Para satisfazer, para dizer que nós estamos fazendo como todos os aliados, prendendo os inimigos, os civis inimigos aqui, contendo o perigo, concentrando, separando da sociedade. Na época, os campos de concentração eram permitidos e não eram novidade da Segunda Guerra. Aconteciam desde o início do século XX em vários lugares do mundo. O governo brasileiro ficou um tempão discutindo quem é que ele ia prender e como, com que condições, porque existia um monte de gente, porque os americanos o que fizeram? Prenderam todos os japoneses. Eles retiraram todos os japoneses da costa oeste, do Havaí, tudo e prenderam. Só que o Brasil não tinha condição de prender todos os japoneses e todos os alemães. Primeiro grupo de pessoas que a gente percebe que é internada. Quem tinha assinado ficha no Partido Nazista. A polícia tinha toda essa vigilância, esse controle prévio, que era feito de anos atrás, que não foi feito em 42. Ilha das Flores, Ilha Grande, Trindade em Santa Catarina, Daltro Filho no Rio Grande do Sul eram presídios, tiveram alas adaptadas. Agora, Pindamonhangaba, Guaratinguetá em São Paulo, eram fazendas, colônias agrícolas do estado que foram organizadas para receber. Tomé-Açu, no Brasil, né, a colônia de Tomé-Açu no Brasil é um outro caso também que faz parte desse sistema de campos de concentração, mas foi para internamento de japoneses e alguns alemães foram levados para lá. Era de trabalhos forçados. Os prisioneiros tinham que ralar muito, a comida era pouca e houve até quem tenha ficado preso por 3 anos lá. Quando havia alguma coisa para
por exemplo, castigá-los, qual era o tipo de castigo? Assim, que retiravam todas as camas, retiravam todas as condições de roupa de cama e tudo, deixavam eles... às vezes os colocavam nus, molhavam todo o chão. E ali eles, aquela noite, era por algum motivo que eles não tivessem cumprido alguma coisa, aí eles tinham que passar por esse tipo de situação. A gente tem vários relatos no momento do depoimento para a polícia. Assim, deles ficarem aguardando o depoimento, passando fome por horas, depois horas de depoimento, depois ficar sem dormir, isso virar 24 horas. Tem vários relatos de depressão, tem vários relatos de pessoas que já tinham alguma doença e, portanto, passam, né, não ficam bem. E ainda tem mais. O governo brasileiro também enviou presos de guerra para a Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, que era um presídio para detentos comuns. E isso violava as leis internacionais. Prisioneiros de guerra eram militares presos em combates. E é a Convenção de Genebra de 1929 que rege esse sistema, porque a gente não tinha, até aquele momento, uma convenção para internos civis. Vai ter em 1949 uma convenção nova que regulamenta a questão dos internos civis. Então se estende a Convenção dos Prisioneiros de Guerra para os internos civis, porque a proporção de internos civis na Segunda Guerra foi imensa, no mundo todo, não só no Brasil. Então, algumas coisas da convenção tinham que ser seguidas. Quer dizer, na verdade, todas as coisas da convenção deveriam ser seguidas, mas elas não eram. Algumas eram. Isso valeu para o mundo todo também, não só para o Brasil. A violência contra esses estrangeiros, muitos dos quais já tinham feito a sua vida aqui, também foi empregada pela própria população. Há vários relatos de vandalismo contra as casas residenciais e comerciais de alemães, italianos e japoneses. A opinião norte-americana e brasileira, ela é a favor. Por quê? Porque nós estamos prendendo os inimigos do Brasil naquela época. Os inimigos de guerra. Havia muita hostilidade na rua. Os brasileiros faziam... Tem vários relatos de hostilidade de brasileiros contra alemães, japoneses e às vezes até italianos no período da guerra, os chamando de súditos do eixo, de quinta coluna, de lesa pátria, de inimigos. Eu tenho o relato de um senhor japonês em Belém que ele entra... até posterior à guerra, mesmo ainda posterior à guerra, porque na época da guerra ele estava em Tomé Açu. Ele era um menino, mas ele é um menino, ele entra no ônibus em Belém e ele tem que descer, porque ele é agredido verbalmente pela população que estava dentro do ônibus. As famílias são destruídas. Eu tenho relatos depois de filhos, os homens vão presos, as famílias vivem numa penúria depois. E eram pessoas que moravam no Brasil, eram imigrantes, tinham suas famílias, trabalhavam aqui. Foram os homens que foram levados, né? Normalmente os homens, e eram os pais de família e eram os trabalhadores. Então a gente tem os relatos das famílias passarem. Eu tenho relatos de descendentes deles que as famílias ficaram em condições bastante de penúria, né? Porque aí as mulheres nessa época não trabalhavam e ficaram as mulheres e os filhos. Vem o estigma, né? Porque aí vem a questão da guerra. Nesse momento eles são vistos como inimigos, então os filhos que estão do lado de fora são vistos como os filhos dos inimigos. E no pós-guerra esse estigma ganha uma proporção significativa, né? Esse estigma, obviamente o estigma do nazismo ganha essa proporção. Então esses homens, quando saem dos campos, quando são liberados dos campos em 1945, não voltam mais para os mesmos cargos ou não voltam mais para as empresas que trabalhavam. E aí, enfim, não tem mais a mesma condição de vida que eles tinham. Ah, o brasileiro, esse povo tão cordial, que sempre acolheu de braços abertos os estrangeiros. Só que não teve nenhum problema na hora de aprisionar alemães, italianos e japoneses em campos de concentração. Bom, então vai ver que o nosso povo selecionava com quem seria cordial, com quem não seria, né? É um novo conceito, a cordialidade seletiva. Por aqui não rolou nenhuma atrocidade como aquelas lá da Europa, né? Será? Então, o Holocausto Brasileiro, ele conta a história da morte de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil, que é localizado em Barbacena, Minas Gerais. O brasileiro precisa sentar no divã. A psicanálise mostra pra gente que o primeiro passo para a gente resolver um problema é reconhecer esse problema.
Um país sem histórico de guerras, nem guerra civil. A Revolução de 32 foi coisa de paulista, né? Um país sem desastres naturais. Enchente não conta, né? Um paraíso que só não deu certo por culpa do povinho que botaram aqui, né? Será? É claro que hoje melhorou muito, mas no século passado, essa gente indesejada acabou encontrando uma morada, um lar, um teto. Pena que foi lá no Hospital Psiquiátrico Colônia, em Barbacena, a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Um local que foi criado em 1903, mas que viveu uma história de extermínio entre 1930 e 1980. Um lugar para onde eram enviados todos os tipos de indesejáveis sociais. Meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, homossexuais, militantes políticos, pessoas com problemas de alcoolismo, pessoas em situação de rua, pessoas que tinham perdido seus documentos, uma imensa massa negra, né, de pessoas negras. Então era um local para onde os indesejáveis eram encaminhados e era um local que cabia essas pessoas, inclusive os chamados insanos. Só que no Colônia, diferente do que se pensava, 70% dos pacientes não sofriam de doença mental. Um documento que eu encontrei de 1911, no Arquivo Público Mineiro, mostra que uma brasileira chamada Maria de Jesus, de 23 anos, ela foi levada para o Colônia porque ela tinha tristeza como sintoma. No laudo que acompanha a internação dela, diz quais eram os sintomas que ela tinha. Ela alterna tristeza e calmaria. Esse foi o diagnóstico dela. Então, assim, não existia critério médico para internação. Mesmo sendo um hospital psiquiátrico, não era preciso nenhum atestado de doença mental para ser recebido de braços abertos naquela colônia. Era só alguém te mandar para lá e pronto. Tinha até um trem que te dava carona. Meninos considerados tímidos, né? Como o caso do Luiz, que a mãe, ele era diferente, ele não gostava de brincar na rua como os outros meninos, e a mãe, muito preocupada, soube que existia um trem, né, que passava pelos locais e pelas cidades e que encaminhava que as pessoas eram encaminhadas para um local de tratamento nesse trem. E ela despacha o filho dela, então, para o Colônia, e ela passa uma vida inteira sem saber, sem ter notícias do filho, e morre sem saber o que aconteceu com o filho, porque ela perde todo o contato com ele. Ela é muito pobre, analfabeta, ela não tinha a menor condição de procurar por esse filho. Quando eles eram levados para o Colônia, eles eram rebatizados pelos funcionários. Então, eles recebiam nomes aleatoriamente, como se toda a história deles anterior não existisse mais. Um dos documentos que eu encontrei diz: fugiu hoje o ignorado de tal. Então eu consegui entender algumas coisas. Consegui entender, por exemplo, que até a década de 50 o Brasil não tinha psicofármacos. E que era um tratamento muito difícil, e que a medicina era uma ciência em desenvolvimento. Isso eu entendi. Agora, eu jamais consegui entender por que as pessoas morreram de fome e de frio. Você deixar uma pessoa morrer de fome e de frio, isso é tortura para mim em qualquer época da humanidade. E para isso eu não encontrei resposta. Em 50 anos, entre 1930 e 1980, o Colônia matou 60 mil pessoas. E até os corpos chegaram a render um bom dinheiro, R$600 mil, pois foram vendidos para as faculdades de medicina. Afinal de contas, quem é que ia se importar com aquela gente? A população não só sabia, como ela convivia com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas trabalhavam nas ruas de Barbacena sem receber nada. Elas faziam calçamentos de rua, elas faziam coleta de lixo. Eles saíam em caminhões com os vigias do hospital, com os funcionários do hospital, eram mantidos sob vigilância e voltavam para o hospital debaixo dessa vigilância. Elas circulavam pela cidade e a condição daquelas pessoas era considerada uma condição normal. Para eles, pessoas ficarem nuas, confinadas, perderem uma quantidade imensa de peso, isso era absolutamente normal, né? Então é incrível como é que eles naturalizaram a barbárie. As mulheres, muitas delas eram retiradas do hospital para trabalhar gratuitamente nas casas das funcionárias do hospital. Então elas iam lá: vou te levar hoje, você vai lá para minha casa e vai fazer uma faxina. Aliás,
tudo servia, inclusive os corpos, né, que eram vendidos para a faculdade de medicina. E o dinheiro arrecadado era utilizado. Agora, de que forma a gente não sabe, mas cada corpo tinha um preço. Só mesmo a omissão permitiria que uma verdadeira barbárie que nem essa rolasse lá no Colônia de Barbacena. Foram décadas de tortura e de assassinatos. Todo mundo sabia o que estava acontecendo lá, mas ninguém fazia nada. Só na década de 80, esse lugar maldito, enfim, foi fechado. Exatamente porque no Brasil a cultura que alimentou esse genocídio era uma cultura higienista, uma cultura de limpeza social. Então, para a escória, eu segrego, a escória eu isolo, né? E aí, confinados entre quatro paredes, o que acontecesse lá dentro, isso não me importa, eu não tenho nada a ver com isso. Então, por isso esse modelo excludente e segregador funcionou tão bem por tanto tempo. A gente tem o hábito de segregar, de excluir o outro, né? Se o outro nos incomoda ou se o outro não se encaixa no que a gente acredita ser normalidade, o nosso caminho é o da exclusão. Até hoje é assim, né? No Rio, a gente costuma dar o seguinte exemplo. Você pode matar à vontade na Baixada. Lá pode ter um monte de chacina. Pode morrer 10, 15, 12. Aqui em São Paulo, também na periferia, não tem assim um acerto de contas no botequim, na periferia, morre 7, 8, 9, tudo bem. Agora, no Rio, se um filho da classe média alta morre num acidente de carro na Lagoa, isso sai no jornal imediatamente. A cordialidade está ligada à ideia de uma igualdade dentro de um certo segmento social. Fora dele, você não tem nem cordialidade, nem solidariedade. Sem dúvida, não reconhecer a própria história, ou mesmo negar a própria história, é um elemento fundamental para que nós passemos a repetir esses erros históricos e esses erros que já aconteceram no passado. As pessoas gostam de ter muito orgulho da sua história. É importante, enquanto sociedade, para atingir um nível de maturidade democrática, um nível de maturidade de relacionamentos, inclusive interpessoais, reconhecer os erros da nossa própria história, reconhecer os abusos trazidos pelas relações de poder que perpetuaram ao longo da história do Brasil e do mundo. Esse é o ser humano, ele tem fraquezas, ele tem virtudes, e isso precisa ser reconhecido para que a gente busque algo melhor no futuro para os nossos filhos, netos e para o próprio país. Não conhecer a história do Brasil do jeito que ela é, sim, houve ditadura, sim, houve extermínio da população indígena, sim, houve diversos episódios de relações de poder que acabaram resultando em violência. Isso também faz parte da nossa história. Isso também faz parte de como a gente constrói uma sociedade melhor. Então, o conhecimento me parece ser o único caminho para a gente construir um Brasil melhor do que ele foi nos últimos 500 anos. Não tem outra saída. Que uma história como essa, ela não se sustentaria por tanto tempo se não houvesse uma omissão coletiva. Quando eu comecei a apurar essa história, como todo jornalista, a gente quer sempre encontrar os responsáveis. E eu estava desesperada para apontar o dedo para alguém, né? Dizer, foi o fulano que fez isso, foi aquele diretor. Só que eu fui descobrindo que foram tantas pessoas que era impossível individualizar a culpa. E aí, entrevistando uma funcionária que trabalhou na cozinha e tal, e que hoje trabalha no Museu da Loucura, lá em Barbacena, eu perguntei para ela de quem é a culpa. E ela falou assim, a culpa? Nossa, é de todos nós, a culpa é coletiva. E ela tá certa mesmo, é uma culpa coletiva, porque aquilo não é só responsabilidade do Estado de Minas Gerais, nem só responsabilidade dos moradores de Barbacena, nem só dos médicos e os familiares que colocaram as pessoas lá dentro e nunca mais voltaram, também são responsáveis. Então, o Colônia só existiu por conta da nossa omissão coletiva. Por isso, eu falo sempre assim, eu tenho uma frase que eu defendo muito, a omissão, ela gera barbárie. O brasileiro precisa sentar no divã. A psicanálise mostra pra gente que o primeiro passo para a gente resolver um problema é reconhecer esse problema.
Então, esse traço de personalidade, essa questão da violência no dia a dia, no cotidiano, é algo que precisa ser endereçado. O brasileiro precisa reconhecer que é violento para poder criar políticas públicas e mudanças de comportamento que transformem essa sociedade numa sociedade mais civilizada, numa sociedade mais tranquila, numa sociedade que consegue ter diferenças entre as pessoas e não necessariamente essas diferenças que essas diferenças virem um conflito que termine em violência. Olha, o Brasil realmente não é um país de guerra, né? Mas para você que vive aqui e é considerado um indesejado, assim mesmo, entre aspas, parece que tem uma guerra todo dia, né? Só mesmo uma história mal contada para confundir cordialidade com passividade. Só que o guia politicamente incorreto acha que não tem mais lugar para omissão nesse país. A gente passeou por várias histórias do Brasil. O Tiradentes foi um herói fabricado ou foi um herói de verdade? E o Antônio Conselheiro, o barbudo lá de Canudos, ele era só um maluco? E os bandeirantes e os jesuítas, que sempre estiveram em conflito, será que os bandeirantes eram mesmo tão heróicos assim? Será que os jesuítas só queriam o bem dos índios? E a princesa Isabel aboliu a escravatura só porque tinha um bom coração? Ou ela acabou também tendo vantagens com isso? Esses e outros assuntos foram debatidos aqui com franqueza e com profundidade. A gente ouviu muitos lados, o lado de cá, o lado de lá, vários historiadores, vários especialistas. Mas se a história tem um lado, o lado que realmente interessa é o lado de cima, e é pro alto que o guia politicamente correto quer te mandar.